Parei agora. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite e para quem estiver assistindo isso aqui no YouTube depois, boa tarde. O Rodrigo não me bater, deixa o seu like, o seu vídeo, o seu acompanhe, o sininho e todas essas caralhadas aí do YouTube. Hoje a gente vai para mais um bate-papo Mayhem, né? Então tá todo mundo aqui na pandemia, cada um na sua casa, e eu tô convidando a galera de todas as religiões, filosofias, ordens e grupos herméticos que vocês puderem imaginar. E hoje eu vou convidar um cara muito foda, meu irmão de maçonaria por muitos anos, sacerdote, tatá, cara faz de tudo, membro do Arcano Arcanorum dos primórdios do AA. Meu irmãozão Franz Meyer, como é que você tá, brother? E aí, beleza? Satisfação, boa noite a todos. Tô bem na pandemia, em casa, curtindo aí os podcasts e fazendo macumba, né? Cara, eu vou pedir para a gente começar que você contasse para o pessoal um pouquinho da tua história. Então, como é que você chegou na magia? E fica à vontade, cara. Cara, eu sou filho adotivo, pra vocês terem noção, que é muito louco, né? Eu sou filho adotivo de uma família alemã umbandista. Então, eu sou a terceira geração de sacerdotes de uma família. E eu sou o filho adotivo. Então, minha família é tipo loiro, de olho azul, saca? E eu comecei na magia, na Umbanda, nessa tradição africana, brasileira, desde sempre. E por, por, por querer entender um pouco mais da minha espiritualidade, com 12 anos eu comecei a enxergar, a ver vulto, a ver morto, a ver coisa, e eu não entendia muito bem como que eu conseguiria me resolver. Pra você ter noção, eu fiquei um ano sem sair de casa, porque eu via tudo. Então, a pessoa que é clarividente, ela fecha o olho carnal e ela continua vendo espírito. Então, eu fiquei um ano assim, que eu não conseguia sair de casa. Minha mãe pagou psicólogo, fazia leitura, oração para mim, nada. E aí eu falei assim, bom, eu vou ter que entender o que está acontecendo, né? Tentei entrar. Tem um tempo. Né? Junto com um preto velho do lado, assim, que eu sabia o arquétipo do meu pai, mas eu queria fugir, né? Eu queria ser uma pessoa normal. E aí te põe numa água gelada, na hora que eu colocou lá na água gelada, que eu estava batizado, o Gideão, né, que chama da congregação, vira e fala assim, então, a partir de agora, todo mal vai embora. E meu preto, aí ele falou, amém, não lembro muito bem. Meu preto velho falou, isso aí, amém, tem que ser fiel mesmo. Eu falei, puta, você não vai embora, cara? Ele falou, não vou embora. Eu falei assim, então, eu vou ter que aceitar tudo isso e vou caminhar. E aí eu caminhei com o preto velho, caminho com o meu preto velho, que é o mentor espiritual da minha casa de Umbanda, que tem já 16 anos. E caminhei pela Umbanda. Mais ou menos há uns 6 anos atrás, eu tive o primeiro contato com a Quimbanda. Né? Então, eu entendi que a forma que eu cultuava Exu precisava de algumas raízes mais ancestrais, um fundamento muito mais terra, mais banto, mais pedra, saca? E aí eu fui buscar a origem da palavra Quimbanda, eu me identifiquei muito com essa força e comecei a frequentar alguns terreiros de Quimbanda, né? Templo de Quimbanda, como falo. E, dado momento da vida, eu me deparei com a Quimbanda Malay, né? Quimbanda Malay é uma Quimbanda
originalmente do sul, né? E o meu Tata Tunda de Mipemba, né? Ele é a quimbanda malay mais conhecida ali aqui em São Paulo, no Brooklyn. Ele me iniciou dentro da quimbanda. E outras tradições, por exemplo, Paulo Mayumbe também. E aí, cara, muda muito a questão energética, o enredo, o comportamento, porque nessa tradição a gente trabalha pactuado, né? Então, não é simplesmente uma iniciação, você se pactua com o espírito. E aí começou a minha saga, dado 2 anos, eu comecei a trabalhar, me manifestar feiticeiro de Quimbanda Malay, e estou aí mais ou menos há 2, 3 anos como feiticeiro de Quimbanda Malay. Então vamos começar um pouquinho pela história da Quimbanda Malay. Vamos fazer o seguinte, tem um pessoal que quer saber a diferença de Quimbanda e Umbanda. Então, como que você acha que é melhor? Falar primeiro da diferença da Umbanda para a Quimbanda ou da história? Eu acho que uma coisa puxa a outra, porque assim, Quimbanda é uma palavra quimbundo, que quer dizer cura, curador. Então, o Quimbanda é um feiticeiro curador. O que o Quimbanda faz? O Quimbanda faz Umbanda. Umbanda, na mesma palavra quimbundo, dos significados dela, significa cura. Então, existe uma ligação entre as palavras na origem, quimbundo, mas os cultos são completamente diferentes. A Quimbanda Malay, a Quimbanda que eu participo, a Malay, ela é regida por deuses babilônicos, a demologia. Né? Então, ela é regida por Astarote, Asmodeu, né? Que é a pombogira do primeiro assentamento. Então, qual que é a diferença que eu posso falar entre as quimbandas? As quimbandas, a diferença é o assentamento que pulsa no culto. Então, se eu for, por exemplo, você tem a quimbanda Mussurumi. A quimbanda Mussurumi é uma outra pombogira assentada. A quimbanda Malay é a pombogira Asmodeu. Então, dentro dessas quimbandas, o que muda é o regente. Para traduzir para uma linguagem mais umbandista. Quem é a regente do culto da quimbanda Malay? É a rainha das 7 encruzilhadas. Quem é o regente da quimbanda Malay? É os seus 7 encruzilhadas. Então, o que muda entre as quimbandas? Quem rege. E aí, a particularidade do culto, dos assentamentos, aí quando você se torna tata, que você começa a fazer a reza, as rezas, a iniciação das coisas muda. Mas, indo para a pergunta, a diferença de quimbanda, de umbanda, é que a umbanda ela agrega todos os espíritos ancestrais de povos, né? Então você fala do baiano, o ancestral daquele povo, o boiadeiro, que é o caboclo de couro, para umbandas mais tradicionais, é o ancestral do cangaceiro, do nordestino, sabe? O caboclo de pena, que é o ancestral do índio. Então, muda. O que muda efetivamente? Os ancestrais. E a forma de culto do ponto de vista do panteão. A quimbanda Malay é a quimbanda regida pelos demônios, Astarote, Asmodeu, Lúcifer, enfim. E a Umbanda ela se torna, ela tem um contato muito forte com o cristianismo, né? Então, o que muda efetivamente é o panteão, a regência dos cultos, né? Entendi. E podia falar então agora um pouquinho da história da Quimbanda Malay. Como é que ela surge? Como é que ela se desenvolve? A Quimbanda Malay ela surge no sul por um cara chamado Dorcides, que é o meu bisavô. Ele
tinha o candomblé, ele chama Dorcides de Oxum, ele já é falecido. E dentro desse candomblé, ele começou um culto em cima dos demônios. Ele foi buscar muita referência na macumba carioca e ele fez o assentamento de uma pombogira chamada Asmodeu. Como o termo quimbanda não é, por mais que esteja sendo popularizado agora, ele não é um termo novo, ele não é um culto novo, ele trouxe a corruptela malay. Então ele criou o culto quimbanda malay por conta do assentamento que ele fez e dos princípios das entidades, do enredo que ele cultuava, que ele tinha, né? Então, para você ter noção, aqui em Banamaleia, até hoje no sul, tem o templo dele, tem uma casa só para o assentamento dele, o assentamento da Pombogira Asmodeu. E aí, o Dorcides, ele começou a iniciar pessoas, ele já era famoso dentro da comunidade dele, do candomblé, e ele começou a iniciar pessoas dentro dessa tradição de bruxaria. Por quê? Porque dentro do candomblé, para aqueles que são, você começa a fazer algum tipo de trabalho, feitiço, ou coisa que o valha depois de 7 anos. E o Dorcides, ele via que muita gente tinha potencial e era do candomblé, então não tinha recurso para começar uma feitiçaria, um culto, os trabalhos, sem tomar os 7 anos de santo. Então ele fala assim, bom, se eu começar um culto novo, começar a pulsar um culto novo, eu vou ter resultado mais rápido. E aí ele começou a iniciar as pessoas na Quimbanda Malay. Dorcides, ele viveu, acho que até 35 anos. Ele era um cara muito pesado no que ele fazia. Então, para você ter noção, dentro do nosso culto, conta que ele era um cara que falava assim, as pessoas vinham muito político falar com ele, e as pessoas pediam, eu preciso matar tal pessoa. Ele ia lá e falava assim, dá 15 minutos o cara vai cair morto. O cara caía morto. Só que existe a reatividade, né? Então ele construiu com muito dinheiro para você ter noção. Eu não sei exato o endereço onde está o templo, mas eu posso buscar para passar para vocês. Mas é um templo que parece um palácio. E ele construiu e não conseguiu viver no templo por conta da reatividade dos trabalhos que ele fazia. Então ele morreu muito cedo. E aí o culto ele foi disseminando ali no sul, de referência hoje que eu posso passar de bibliografia é o Mulogi. Mulogi, ele tem um livro que chama Kioanga, que ele fala do culto, ele é meu tio de santo, vamos por assim, meu tio de Quimbanda. Ele fala muito do culto, e o meu próprio Tata, que ele como ele tem uma vertente Quimbanda, Candomblé Angola, ele passa as coisas na oralidade, né? Mas referência biográfica, vocês podem procurar o Mulogi com o livro Kiwanga. Ele fala muito da tradição, ele teve contato direto com Dorcides. Bom, isso aí já dá uma boa situada de como é que funciona. Então a gente vai começar com as perguntas. A primeira que já é a mais polêmica, que a galera que está escutando geralmente não conhece. E aí eles falam assim, Quimbanda é do mal, é do demônio, vai te matar, isso é o cramunhão e etc. Então vamos falar um pouquinho do que é um Exu, como é que funciona, o que acontece. Vamos tentar desmistificar essa figura aí do Exu, que é tão, assim, alvo, né, de ataque de evangélico, como sempre pintado como vilão, maligno, a ser evitado, né? Me fala um pouquinho, qual que é a tua visão sobre o Exu? Então, para eu falar da visão de Exu, eu preciso
falar um pouquinho das tradições, porque o Exu de Quimbanda não é o mesmo Exu da Umbanda e não é o mesmo Exu do Candomblé, entende? Então, falando dos Exus que eu trabalho, que é o Exu de Umbanda e o Exu de Quimbanda. O Exu de Quimbanda, ele tem uma característica que é poder de realização. Então, o que eu falo? Ele é a perna, como o meu tata diz, como eu aprendi, ele é a nossa perna e nosso braço. Ele manifesta no caminho o teu poder de conquista, o teu poder de realizar as coisas. Então, é um espírito que não tem o apego, o apreço em nenhuma divindade católica cristã. Então, você não vai ter, por exemplo, um Exu de Quimbanda falando de Jesus. Você não vai ter um Exu de Quimbanda falando de santo, de orixá. Você não vai ter um Exu de Quimbanda falando de luz, de iluminação do ponto de vista conceitual. Ele vai falar de feitiço, de magia, de força, de realização. E talvez seja a coisa que mais assuste as pessoas, né? Porque ele tem um linguajar muito próximo do ser humano, ele é uma entidade muito prática, entendeu? E o fundamento da Quimbanda Malay é feitiçaria. Feitiçaria. Então, você aprender a fazer um feitiço de curar, saber o culto, tem todo um tratado de ervas que você tem que aprender, tem todo um tratado de orô para derrubar um sangue num fundamento para salvar, para realizar, para fundamentar. Então, são tratados que se eu pego o cristão, ele não vai ter nenhum tipo de ligação. Até por isso, né, mesmo em outros cultos, mesmo o candomblé, se você pega o conceito banto, do santo do Paô, o santo do Paoco, coisas desse tipo, que são históricos, ele não vai ter o Exu de Quimbanda, ou mesmo o Exu como uma figura muito amistosa. Por quê? Porque ele tem a questão da conversão, ele passa o candomblé em si, não o culto de nação. O candomblé em si, ele passa por uma conversão importante, né, na Bahia principalmente, e o Exu quimbandeiro, ele não tem essa conversão. Já o espírito que é o Exu de Umbanda, ele já fala de iluminação, ele pode falar conforme a casa que ele está. Se é uma casa mais tradicional africanista, ele vai falar em orixá. Se é uma casa tradicional espírita, ele vai falar de Jesus. Enfim, é o tipo de espírito. O importante é o que dá choque, que eu vejo, eu estou vendo muito no meu tempo, nesse momento, que é quando eu falo em Exu, o pessoal entende que é um enredo só, que é um espírito só, que todos os espíritos estão dentro de uma esfera, né? Exu significa esfera. E não é. São categorias de espíritos diferentes, com tradições e costumes diferentes. E aí é onde dá pau. Então, onde eu falo assim, Exu é mal. Exu é mal por quê? Porque, por exemplo, quando você é iniciado na Quimbanda Malay, você recebe o nome do demônio que aquele Exu manifesta. Entendeu? Então você pode evocá-lo pelo nome dele ou pelo nome do demônio que ele manifesta. Entendeu? Mas demônio por quê? Demônio por conta de toda essa todo esse movimento cristão, sabe? Mas na real são antigos deuses babilônicos, sabe? É que infelizmente no consciente coletivo a coisa fica meio tensa, né? Porque a gente está num país cristão, na grande maioria, né? Então muito falou de demônio, o cara já se caga todo de medo, né? Então já cria aí
uma barreira, mas até uma boa, porque afasta aquele pessoal cabeça fraca, né? Ou você tem visto o contrário, às vezes juntam os cabeça tonto que fala assim, ah, vou vender minha alma pro demônio. Que era Ah, uma... mas tem, cara, tem. Tem muita gente que não faz ideia do que está falando, né? Porque quando você fala de um espírito antigo, um espírito que pisou na Terra há muitos e muito tempo, quando eu falo de pacto, eu falo de contrato. Pacto é um contrato, né? Então, eles não fazem ideia, e por isso que a Quimbanda ela se torna, a Quimbanda de um modo geral, ela é, quando é séria, ela é um culto muito fechado. Então, por exemplo, dentro da Quimbanda Malay, eu conheço a maioria ou todos os iniciados, é muito fechado, e é um culto de palavra, né? Um culto quando você derrama ali a menga, derrama o sangue, e faz o teu pacto com aquele espírito que está nascendo num fundamento, no teu okutá, que é o otá, a pedra fundamentadora, é um pacto muito foda. É um pacto muito foda. É uma reatividade muito foda, porque ali você fechou um contrato que vai ser eterno, sabe? Dentro da nossa tradição. E o ser humano, de uma forma geral, não tem isso, né? Então, quando o cara fala, ah, eu quero vender minha alma pro diabo, você fala, oi, mas espera, o que você está falando, né? Você sabe o que é isso? Enfim. O cara tem aquela ideia de que ele vai servir ao demônio, né? Então ele vai vender a alma para Lúcifer, e aí, em vez de servir Jesus, ele vai servir o capiroto, né? Mas o cara continua escravo, né? E o pior, assim, o pior é aquela ideia de batalha, né? A ideia da guerra dos mundos, cara. Quando eu tive a oportunidade de entrar em religiões, em cultos tradicionais, iniciáticos, eu quebrei muito desse lance de existe uma batalha onde tem lá o anjo Gabriel e contra Lúcifer, ou uma batalha entre as religiões. Cara, não. São espíritos ancestrais que manifestam, trabalham de forma diferente. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu estou 100% livre do cristianismo. Mas eu não tenho nenhum tipo de problema com eles, saca? Eles frequentam meu terreiro, tem pai, tem é legal quando o pastor vai lá e vai pedir feitiço para ser melhor que a igreja do amiguinho, sabe? É muito louco. Você fala, mano, não é possível isso. É legal quando o pastor vai lá fazer guia de proteção banhada no sangue oferendado para Astarote para ficar na bolsa enquanto ele faz o culto. Ou porque existe uma pandemia. É muito louco. E o cara vai lá, entendeu? E é gente que, meu, é da mídia. Enfim. Estou uma pergunta aqui da Vanessa, que ela coloca assim: se você tivesse, ou se você já teve conhecimento de alguém que já tinha um Exu de Umbanda, trabalhava com Exu, e quando entrou na Malay, o que acontece com esse Exu? Ele adquire um novo nome, ele fica de fora, ele trabalha num terreiro de Umbanda. Existe uma, digamos, um jeito dele trabalhar na Quimbanda e vice-versa ou não? Se você, por exemplo, para Eu um mesmo. terreiro de Umbanda, a entidade de Quimbanda poderia se manifestar ali? Sim, sim. Eu mesmo, meu Exu, os Sete Encruzilhadas, ele trabalhou a vida inteira comigo dentro da Umbanda. Quando eu fui para Quimbanda, ele continua trabalhando no meu tempo. Entendeu? O que muda? Muda completamente o comportamento, muda a profundidade que você adquire com aquele espírito, né? Porque na Quimbanda não existe incorporação. Incorporação é uma palavra espírita, inclusive, né? Existe possessão. Então, não é uma coisa rasa, saca? No sentido de você estar ali consciente do que você está fazendo. Não. Na Quimbanda, quando você planta um espírito, quando você começa a trabalhar com esse espírito que mudou de enredo, ou então você
deixa ou trabalha junto com o Exu, que é de Umbanda, especificamente na Umbanda, e trabalha e compara com o de Quimbanda, é completamente diferente a irradiação, o trabalho, o como você lidar com aquele espírito. Porque é uma comunhão muito louca, o assentamento pulsa, ele pulsa na sua vida, saca? Ele na parte ritualística mesmo, é uma possessão, é muito louco, é diferente. Tanto que dentro da Quimbanda, para que você se torne um feiticeiro, um mestre de Quimbanda, você tem algumas provas. Então, por exemplo, você passa na prova de tomar mel fervendo, saca? Você passa na prova de tomar dendê fervendo. Você pega 21 copos, 20 copos de água e um de pinga, e o Exu tem que ir lá pegar o de pinga, saca? Você tem que põe você dentro de um carro virado no Exu, vai para o meio do mato e volta para casa, saca? São provas que o pessoal fala assim, caralho, você tem que passar, o teu Exu tem que passar, porque você tem que estar profundo nisso, sabe? Então, essa é a grande diferença. Na Umbanda, você não tem todo esse tipo. Você tem os pontos riscados, a lei de Pemba, né? Que evoca aí os Exus, os espíritos que estão ali, mas você não tem uma profundidade naquele Exu. Tipo, então, muda a profundidade. Maravilha. E por falar em Exu, então, a gente estava conversando antes de começar a gravação, você ia explicar que dentro da Quimbanda, na verdade, não é bem o Exu, mas existe a figura da Pombagira, que é a grande rainha da parada. Então, como é que é essa relação aí de Exu e de Pombagira dentro do culto, dentro da ritualística? Primeiro, toda a religião tradicional africana, o regente é feminino, principalmente religiões onde o apreço é a feitiçaria. Então, a Quimbanda Malay não é diferente. A Quimbanda Malay, quem rege a Quimbanda é o feminino, é a Pombogira. Muita gente atribui a Quimbanda só a Exu, não. A Quimbanda é feminina. A Quimbanda é um culto feminino onde a mulher detém o poder e o homem ele tem autorização de usar. Então, por exemplo, uma mestra quimbandeira, um templo de quimbanda, para ser completo, ele tem que ter uma mestra quimbandeira e um mestre quimbandeiro. E o templo de, por exemplo, o templo de Quimbanda Malay sempre vem a Pombogira que rege na frente. Então, o templo de Quimbanda Malay, Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas e Exu 7 encruzilhadas. Por quê? Pelo conceito do útero, do gerar energia, pelo conceito da virilidade, da fertilidade, saca? Então, a nossa magia, o nosso feitiço, ele está ligado a esses ditames, né? Femininos, sempre. Tem uma pergunta assim, já avançando um pouquinho na ideia. Antes de eu fazer essa pergunta, vamos entrar no outro ponto do sacrifício antes. A pergunta da Vanessa, que ela fala assim, qual que é a crença no pós-vida da Quimbanda? Qual que a gente pode ir primeiro? Porque uma está mais ou menos ligada com a outra, essa parte de energia, né? Ela perguntou se você trabalha numa Quimbanda, depois que você morre, o que acontece? Qual é a filosofia? Como a gente fala de ancestral, então varia um pouco de pensamento. Então, existe o pensamento aqui em Banda Nu e Cru, existe o pensamento que é o seguinte: você, para ter uma boa vida e uma boa morte, você tem que viver até 60 anos. A partir dos 60 anos, você pode morrer. E será uma boa morte, independente como for. Depois disso, depois de algum tempo, você se torna também um ancestral. Sabe aquele conceito de que morreu o feiticeiro da aldeia e aí ele deixava os colares, a pessoa fazia um colar do dente do feiticeiro, das coisas e continuava aquele culto? É basicamente isso. Então, depois que você morre, você vira um ancestral daquela casa, que você pode ser fundamentado também, você pode ser
não assentado, né, mas colocado dentro do assentamento para a tua energia ser eterna ali, continuar pulsando. Então, não existe o conceito de reencarnação. Ok. Você vai trabalhar depois no terreiro como um ancestral, né? Como um ancestral. Maravilha. E eu vou ter que tocar, porque o pessoal pergunta, né, da parte do sacrifício. Como é que funciona? Tem sacrifício? É obrigatório? Não existe uma quimbanda vegetariana, né? Cara, eu já vi tanta coisa. Já existiu uma quimbanda do leite. Tinha uma quimbanda do leite. Mas quimbanda, por ser tradicional, por entender que aquelas divindades, aqueles espíritos, eles trabalhavam com sacrifício. A quimbanda tem sacrifício. Precisa de sacrifício. O axé da menga, o axé do sangue é muito importante. Mas acho que o ponto que mais choca a galera é que como que se faz esse sacrifício? Não é um sacrifício onde eu vou virar e matar um bichinho simplesmente por matar, entendeu? Ou fazer algum tipo de barbárie. Não, são todos preparados para você ter noção. Durante a semana que você é iniciado, você vai tomar algum fundamento, alguma obrigação. São 3 pactos que você faz. Um dos pactos, aquele bicho come melhor que você. É tratado melhor que você. Porque entende que aquele bicho ele também está dando o axé, ele também está dando a vida para que o teu fundamento tenha vida. Então é tudo muito respeitoso. Acho que a gente precisa entender o quando é uma coisa desrespeitosa, uma barbárie. Então, muita gente hoje realmente mata e não sabe o que está fazendo, sabe? Não sabe o que está fazendo. Então, na quimbanda existe a reza, existe o preparo, existe toda uma tradição por trás que nos faz ter muito axé e muito resultado na nossa matança. Então existe, é obrigatório, não existe quimbanda do leite, não existe quimbanda vegetariana, você vai fazer fundamento. Então, o Exu e Pombogira come de uma a 2 vezes por ano, sabe? Come menga, come sangue, 1 a 2 vezes por ano. Você precisa dar. É a tua semana que a gente fala do karma. Então tem uma semana aí que o Exu tá comendo e a tua vida vira de ponta cabeça. É o caos, né? Para você ter paz. E tem que ter o sacrifício. Você falou a palavra mágica ali, que é o pacto. E aí eu imagino que você deve receber toda semana vários. Eu recebo vários e-mails da galera querendo aprender a fazer. Será que talvez pelo uso da palavra pacto, os caras confundem com aquela ideia do Fausto, que o cara, tipo, mano, um Zequinha, ele acha que o demônio vai querer a alma do cara que não vale uma paçoca e vai trocar, né? Não tem essa lógica. Explica um pouquinho mais desse conceito da palavra, porque eu acho que o pessoal eles tem um problema de entender o que é. É porque a palavra é a mesma, né? Mas ela tem um outro significado na quimbanda, né? Sim. O conceito pacto é o contrato, né? Então, como a gente entende que quando o caminho é iluminado por um ancestral, esse caminho ele gera bons frutos. Então, muitas vezes as pessoas vêm na quimbanda pedir pacto, por exemplo, de prosperidade, pedir pacto de amor, pedir pacto de realização, pedir pacto de uma série de coisas. E aí é o contato que você tem com aquele ancestral que vai falar assim, olha, você vai fazer uma mesa para mim, um ritual, uma oferenda, e durante o tempo que você determinar, tudo tem tempo. Então não existe, por exemplo, eu vou fazer um pedido para Exu e vou deixar quando eu tiver merecimento. Não. Na quimbanda é tempo. Você vai pedir o Exu quanto tempo você precisa. Em 3 semanas, em 2 dias, em 2 anos. Isso vai acontecer. Se o ancestral está bem fundamentado, ele vai trazer. Saca? E isso é o conceito de pacto da quimbanda. Porque ele vai te dar um tempo de realização daquilo que você pediu, ele vai te pedir coisa em troca que durante aquele tempo
ele vai caminhar, ele vai te dar, vai colocar, vai facilitar, vai emanar do teu caminho tudo aquilo que você precisa para realizar o pedido. Entendeu? Então é esse o conceito de pacto dentro da Quimbanda. O pessoal tem aquela ideia de que, na verdade, é tipo um bilhete de loteria, que você vai lá, paga e foge, e fala assim, o cara vai trabalhar para mim. Aí você pensa, porra, o espírito tem tipo milhares de anos, vai trabalhar pro Zé, assim, como é que o cara vem com esse conceito? E, na verdade, você tem que trabalhar junto com o seu ancestral, né? Você vai trabalhar com o que tem dentro de si, ou da sua família, ou etc. Então, ele inclui muito de autodescobrimento nessa pegada, né? Que era a minha pergunta. Assim, pode falar. É assim, eu acredito que se você não tá em paz com o ancestral, com o teu antepassado dentro da tua família, para que você vai cultuar um que você nem conhece? Saca? É muito quimbanda isso, sabe? Quimbandeiro, na origem, no primórdio, antes de ser um culto, uma religião, era aquele cara que cultuava o ancestral, é bem aquele conceito, sabe? Era um cara no meio de uma aldeia, de um quilombo, que ele era o curandeiro e ele cultuava aqueles que vinham antes dele, saca? Então, se eu não cultuo aqueles que vieram antes de mim, se eu não tenho respeito por aqueles que vieram antes, eu não vou conseguir aí um ancestral, uma realização de ancestral muito boa, não faz sentido. Né? Isso que você falou é perfeito. O cara, sei lá, é o mago do caos, da telema, das internet, o cara não consegue conversar nem com o avô dele, ele acha que ele vai conseguir alguma coisa com um demônio da Goécia. Exatamente, exatamente. Cara, tinha uma outra pergunta aqui que era boa, que pegava essa linha aqui. Existe uma ideia de iluminação para os iniciados? Você falou que não tem esse conceito de batalha, então não existe esse bem de ir para a luz. Você vive a sua vida e segue o seu caminho do ancestral, né? Mas existe uma moral na Quimbanda? Acho que o conceito de iluminação não, mas o conceito de realização, saca? E num ponto bem espiritual, eu falo, né? De você realizar aquilo que você é sem medo. Sabe, na Quimbanda, o que assusta é o seguinte, a gente não tem um filtro, então você vai ser iniciado porque você é bonzinho, sabe? É porque você é um bom filho, é um bom pai. Não. Na Quimbanda eu tenho irmãos de Quimbanda que não mexem com coisa certa. Para o meu conceito, mas eles realizam em paz aquilo que eles fazem, saca? Então, é esse o ponto, é ser você, manifestar você, independente de julgamento. Se você está em paz com o caminho que você leva, ok, você tem paz. Se você não está em paz, eu tenho uma história dentro da Quimbanda que é o seguinte, tem uma pessoa que ele sempre mexeu com coisa errada, Ele é um tata muito, muito conhecido no Sul. E o Exu dele sempre trouxe tudo para ele. Teve realização, teve sucesso. Quando ele começou a mexer com coisa certa, deu tudo errado na vida dele. Então, tipo assim, a essência do cara é essa. Saca? A essência do cara é essa. A gente tem uma questão de respeito muito de essência. Quando falam da Quimbanda, dos demônios, quando falam desse conceito sem conhecer, sem entrar, por que é tão temido e causa tanto controvérsia? Porque eu respeito a essência. Tem gente que nasce ruim. Ele é ruim e ponto final. E é bom para ele. Saca? Tem gente que nasce boa e vai entrar na Quimbanda, ele vai continuar bom. Saca? É a essência, respeitar a essência, manifestar a essência acima de tudo. Mas você consegue ter, por exemplo, se alguém vem e te faz um mal, como que funciona? Porque pela Umbanda a gente tem a lei, né? O conceito da lei, que muitas vezes a gente já viu isso, que às vezes o cara entrava no terreiro, o cara estava fudido na perna,
e aí o Exu descia e falava, olha, porque você tá com esses caras te ferrando, mas é porque você fez um acordo, não pagou, e aí os quiumba estão te ferrando. E aí o Exu falava, não posso fazer nada. Na Quimbanda tem essa lei também? Eles estão regidos por essa lei? Não, na Quimbanda existe a lei da reatividade. Então, assim, eu posso virar e fazer um feitiço para matar alguém. Eu posso fazer um feitiço para salvar alguém. Tudo tem um preço, tudo tem uma reação. Se eu entendo qual é a reatividade que eu tenho, se eu entendo qual é o caminho que eu estou traçando, se é um caminho que vai me dar bom axé, se é um caminho que vai me dar um axé ruim, e eu traço ele de qualquer forma, beleza. Você vai ter a tua consequência, não porque alguém está cobrando, mas porque você entrou no caminho. Existem feiticeiros, eu conheço irmãos meus que são bons feiticeiros ruins, saca? São bons feiticeiros que, se ele acender uma vela para te matar, ele vai te matar. Entendeu? Só que o cara, ele conhece daquele caminho. É o axé dele. O axé dele tá ligado com a morte, com aquilo, com aquele caos, com aquela execução. Se eu, por exemplo, os meus Exus, eles estão ligados com prosperidade, entendeu? Então o Exu, ele tem as duas mãos, claro, você tem as duas vertentes, mas eles estão ligados com prosperidade. Se eu entrar muito nessa questão de eu vou fazer feitiço para matar, eu vou poluir, eu vou negativar o meu Exu porque está longe da minha essência. Saca? Então é muito da questão da essência, muito, muito. Eu estou aqui com... O Eduardo perguntou assim também, você fala um pouquinho mais o que é essa essência? O Franz conhece Cabala também, né? Porque para a gente estuda aqueles... A maioria do pessoal que está conversando com a gente agora é do hermetismo, então eles têm a pegada da verdadeira vontade, que é, no fundo, a essência, né? Uhum. Só que quando você coloca isso de um ponto de vista espiritual, a sua essência transcende, né? Como o Franz colocou, então depois que você morrer, você vai ser cultuado. Então, a tua essência, você como Franz, por exemplo, você trabalha dentro da prosperidade, então você acha que a tua essência caminha nessa pegada. Então, depois que você morrer, você vai se tornar um Exu, que vai trabalhar nessa pegada também. Sim, sim, sim. Basicamente isso. É interessante, falando um pouco de santo, né? Eu nasci no dia 3 de junho. Nasci no dia de Santo Antônio. Santo Antônio, quando você faz o sincretismo, seria um Exu. Um dos conceitos para Exu, em outras tradições, Xangô. Todo casal que eu apresentei casou. Todo casal que eu apresentei casou. Tem muita gente que vem me procurar para fazer feitiço de atração, feitiço de amor, sabe? E rola feitiço de prosperidade, sabe? Então, a minha essência, ela tá ligada com isso. Pouca gente, eu prefiro não poluir o meu Exu com feitiço de maldade, mas eu me protejo, saca? Então, se vier com maldade, eu vou com maldade mesmo. Enfim, então a essência, ela tá ligada muito com o caminho que você segue da fluidez. A gente, dentro da Quimbanda, a gente tem um conceito de fluidez. Então, se você está caminhando para um lugar que não está te dando fluidez, é porque você está de costa para o teu caminho. Entendeu? E é isso. Como eu falei, esse sacerdote, esse tata de Quimbanda, ele é um cara que, ele precisa estar ligado com a coisa que no meu conceito, na minha essência, é errado. Ele foi fazer a coisa lícita, ele se ferrou, saca? Ele está no caminho dele. Não tem esse julgamento, sabe? Esse julgamento é melhor. A gente combinou antes também, né? A ideia do sacrifício e do julgamento. Dentro da Quimbanda, a Ingrid também tocou muito nesse ponto. De que você não tem o julgamento do cara que está do lado, né? Você segue a tua essência. Isso que às vezes é difícil para o pessoal que está de fora, porque a galera é muito arraigada nesse cristianismo, Eu não vou nem falar o cristianismo, porque eu entrevistei
os cristãos não católicos casca grossa, né? Os magos cristãos. Mas a galera tem esse conceito de eu vou para o inferno se eu fizer uma maldade. Existe uma punição e uma pegada nesse sentido, né? Tem uma outra pergunta aqui do Caleb Massa. Que nos trabalhos vocês usam algum tipo de oráculo específico da Quimbanda? Cara, existe oráculos, existe um jogo de búzio que chama Jogo de Exu, que é, na verdade, para responder perguntas de sim ou não. Tradicional, a raiz mesmo da Quimbanda Malay, não existe oráculo, porque o nosso próprio assentamento é um oráculo. Então, você tem rezas, orações que você faz dentro do assentamento, em cima do assentamento, e fica um tempo lá com o Exu, o espírito, para te responder. Eu, por exemplo, eu tenho um oráculo dos meus ancestrais, chama Oráculo dos Ancestrais, que é um oráculo que eu utilizo para atender pessoas. Mas muitas das coisas, é eu sentar no meu assentamento, conversar com o meu Exu, com a minha pombogira, e eles me trazem. Então não existe um oráculo assim. Massa. E uma outra pergunta massa que eu também estava formulando, a Luísa fez agora. Como é que você fez para a tua clarividência não te incomodar na vida? Assim, dizer, enxergava e via tudo e estilo sexto sentido. A Quimbanda te ajudou a coordenar melhor isso? Eu aceitei, porque é muito difícil, por exemplo, eu sou uma pessoa muito... Eu me tornei, acho que é por isso, uma pessoa muito dispersa, porque eu estou sempre em atenção nos dois mundos. Então eu preciso... isso me deu uma vontade, isso me deu um caminho que é o caminho do foco. Então eu ficava disperso, eu olhava o morto, falava com o morto, com o vivo, com todo mundo. Então eu precisei desenvolver em mim um foco para eu ter resultado na minha vida. Foi isso. Então eu não fiz nada energético, vamos por assim, para minha clarividência. Eu só dou foco no momento que eu estou ali fazendo alguma coisa, eu estou ali fazendo aquela coisa e ponto. Eu fiz essa pergunta porque eu lembro de várias vezes a gente em iniciação lá na Arcanum, e aí de repente estava o Franz lá parado, e aí ele olhava para o canto e depois ele virava e falava, pô, irmão, ó, tem uns caras ali, né, que vinham para os espíritos que estavam na nossa loja maçônica para dar uma orientação, para dar uma coisa. E às vezes o Franz conversava com ele e depois estava conversando sozinho. E aí depois voltava para a gente. Então tem um caso. Para você, simplesmente você aceitou. Mas você consegue diferenciar quem está vivo e quem está morto? Eu conversei com os médiums que às vezes o cara tinha problema porque ele às vezes ia conversar com o cara na rua e era como se fosse carne para ele. Qual que é a tua sensação? A minha sensibilidade, eu acho que cada clarividente tem um grau, né? Mas a minha sensibilidade é temperatura. Então a temperatura de um vivo, a temperatura de um espírito que está ali num grau, um espírito que está egum, que está vazio, é diferente, né? Então, por exemplo, a Quimbanda, falando especificamente dos espíritos da Quimbanda. Espíritos da Quimbanda são fogo, são quentes, entendeu? Você não pode, por exemplo, nunca pôr água perto do Exu de Quimbanda, uma pomogira de Quimbanda, nunca. Então são quentes. Espíritos de Egum são gelados. Então quando eu dou o meu desenvolvimento, eu falo, você sabe se você está carregado com espírito ruim pela temperatura que você sente. Puta, senti muito frio. É um espírito ruim. Puta, tá me dando calor. O espírito tem um grau ali. Tá ali te passando uma mensagem. Então, tem uma outra pergunta aqui da Luísa. Qual que é a diferença entre possessão e incorporação? Você falou que na Quimbanda é possessão, né? Então você apaga. Sim, a incorporação você tem um mínimo de noção do teu corpo. O mínimo de noção. Então tem pessoas que entram na Quimbanda que começam com incorporação. Começam incorporando, sabe? Então você tem o mínimo de noção. Você tem noção do teu corpo, você tem noção, você sente perna, braço. A possessão você não sente. Tanto que, tem espíritos aí que tomam litros e litros de cachaça e quando o cara volta, ele não tem um sinal, nem cheiro.
Então essa é a diferença. A incorporação ela te deixa com o mínimo de conta. Você pilota junto, vai, vamos por assim. A possessão não, você entrega o volante pro Exu e ele pilota o que ele precisa fazer. E a Angélica perguntou também para você falar um pouquinho de como é que funciona a parte da ritualística. É que nem na Umbanda, a maioria do pessoal que está assistindo aqui, eles conhecem mais a Umbanda Sagrada, que tem aquele esquema que você chega, você fica numa assistência, ou centro espírita, ou kardecista, e aí você tem lá os médiuns e depois você vai fazer a consulta. Como que funciona essa parte, sem entrar em detalhes, claro, mas a ritualística, né? De uma A sessão. ritualística é basicamente muito parecida, por exemplo, é que eu preciso fazer uma separação. No meu tapa, é uma ritualística puxada pelo xirê do candomblé. Então você tem um assentamento no meio e a gira, o xirê acontece em torno daquele assentamento, né? Mas a quimbanda malay de forma raiz é o toque, as pessoas sentadas no chão, o toque acontecendo e os exus conversando com as pessoas como se estivessem numa grande festa. Entendeu? Não existe uma ordem de atendimento, ficha, saca? Você fica solto ali no salão e fala quando você vai para uma consulta aí, o Exu da casa, o Mogina da casa, você vai numa sala e consulta, enfim. Quando você vai para uma festa, né, seria a gira muito parecida com a Umbanda nesse quesito, né, de toque de festa, os Exus ficam no salão, você também, e você fala com quem você quiser, a hora que você quiser. Ele tem uma relação, a Ingrid tocou nesse assunto também, que é meio que de igual para igual. Né? Exatamente. Tem uma coisa Não existe ficha. Não, você está ali, parece uma festa. Parece uma festa onde os caras estão bebendo, só que os caras que estão bebendo são ancestrais, sabe? Legal. O Caleb perguntou assim, existe para Quimbanda algum conceito de um deus tipo Olorum da Umbanda? Que os Exus se dirigem a algum superior? Você já questionou essa parte? Então, eles são, a gente entende que eles são enviados dos demônios. Por exemplo, 7 encruzilhadas. Qual é o demônio que envia ele? É Astarote. Rainha das 7 encruzilhadas, Asmodeu. Saca? Então, eles são enviados dos demônios, dos deuses babilônicos, né? Então, são esses deuses, cada um tem o seu. Não existe o conceito do criador, sabe? Um criador que gera uma força a partir dele, ou uma devoção a partir dele. Caleb colocando assim, dos demônios vocês trabalham com 72 ou mais. Aí você está se referindo a Goécia, Caleb. Vocês chegam a trabalhar com Goécia? Não. Não trabalha com a Goécia, embora o nome dos demônios sejam, né? Mas não trabalhamos com Goécia. E não, é aquilo, né? A gente tem o assentamento dos nossos Exus. Então, é um Exu e uma Pombogira, sempre. Você trabalha com aqueles... Você não tem, tipo, a Umbanda, eu incorporei o Exu Tranca-Ruas hoje, amanhã eu incorporo o Tiriri. Não existe isso. A gente trabalha com o Exu e a Pombogira que você foi assentado. Eu posso fazer um feitiço e na minha casa de Exu evocar, por exemplo, um Tiriri, que é um Exu que eu não tenho? Posso. Então, o que acontece? Dentro da Quimbanda, os Exus e Pombogira são considerados bulas de remédio. Sabe? Então tem o Exu, por exemplo, o Exu Tiriri. O Exu Tiriri, ele é um Exu muito foda para você conseguir dinheiro rápido. Então, quando você quer fazer, por exemplo, um pacto para uma pessoa para dinheiro rápido, você faz pro Tiriri. E aí eu faço o feitiço, eu evoco dentro da casa do meu Exu a força do Tiriri. E aí eu peço para ele, como se fosse um despacho dentro da Umbanda.
Ah, você quer, por exemplo, atração para o amor? Meu, 7 saias. 7 saias é muito boa para atração para o amor. Então você faz o feitiço dentro das 7 saias. Você quer trabalhar com fragrâncias, tipo para atrair cliente, tem uma pombogira que chama pombogira do cheiro. Então você faz a fragrância na pombogira do cheiro. Você quer trabalhar com negócios, vai em alguém dos 7 encruzilhadas. O cara é negócio, sabe? E assim sucessivamente. Cada Exu tem a sua particularidade, como se fosse uma bula de remédio. Ah, mas quer dizer que um Exu não faz o que o outro faz? Não. Quer dizer que se eu pedir para o meu Exu, por exemplo, grana rápido, ele vai demorar um tempo. Se eu pedir para o Tiriri grana rápido, ele vai demorar muito menos tempo. Sabe? É aí que se forma o feiticeiro da Quimbanda. Entendeu? Ele saber qual é a divindade, o Exu, o demônio que eu vou chamar e o que ele faz efetivamente. A Luísa está perguntando se você contar alguma história de um item mais estranho que um Exu pediu em troca de um trabalho, ou alguma coisa mais bizarra que já pediram. O que você viu, não Cara, precisa da tua. Item estranho. Cara, eu tenho uma história que é uma história meio trevosa, né? Que não aconteceu comigo, mas aconteceu com pessoas do tempo que eu conheço, que uma pessoa veio pedir amarração. Veio pedir amarração e dentro da quimbanda, meu. A pessoa, você dá o preço, a pessoa pagou, faz. E só que ela ia amarrar uma pessoa que era filha de uma dirigente. Então ele fez a amarração junto com a mãe, claro, né? A pessoa foi com a mãe fazer a amarração e para o filho de uma dirigente. E a dirigente foi quebrando, né? Porque o filho não queria, a dirigente foi quebrando. A última coisa que aconteceu foi que o Exu virou e falou assim: bom, ela tá quebrando tudo, então tipo, dava um boi, ela dava um boi. Dava um porco, ela dava 2. Ela foi quebrando tudo, chegou um dia que falou assim: meu, vai ter que ser o teu sangue, vai ter que ser o sangue da tua mãe. E a mulher, ela se ofereceu em sacrifício. Cara, absolutamente todas as histórias de amarração que eu já escutei só dá merda, né, cara? O povo ainda continua insistindo nessas goiabadas, as doideiras, né, cara? Que até desmistificação do cara achar que, tipo, terreiro de quimbanda e de umbanda é balcão de pedido rápido, tipo, disque rap, né, da quimbanda. Cara, esse papo foi muito bom de você ter desmistificado isso daí. Porque é muito fácil você achar na internet, nego falando de tem que arrumar, e vem de cursinho de goécia, umas coisas que nem existe na quimbanda, né? Quimbanda goética, essas merda. E o que você falou de devoção, eu achei do caralho. Essa pegada que tem que ficar, essa ideia de você cultuar o teu ancestral. Isso a gente já está chegando aqui no finalzinho. Eu queria que você finalizasse com um pouquinho de palavra dessa ideia do ancestral. O cara que está te assistindo agora, tipo, que briga com a avó, que não consegue nem conversar com os pais. Como é que o cara conserta a vida dele em relação aos ancestrais vivos, mortos, etc? Ele vai num Cara, cemitério, mesmo sem precisar se iniciar. Mas como é que uma pessoa normal, comum, poderia arrumar meio que uma paz com seus ancestrais? Cara, primeiro, então, já que já está no finalzinho, eu vou agradecer a oportunidade, o espaço. Que Exu te abençoe, Pombogira te abençoe imensamente a todos que estão assistindo aí. É assim, se você não consegue harmonia com aqueles que estão próximos, com seus pais, com seus avós, independente de como for essa harmonia, né? Se é, por exemplo, o respeito à distância, se é a conversa em harmonia, em fluidez, você não deve se iniciar a um culto de ancestral. Porque isso é muito levado em conta, sabe? É levado em conta muito a palavra, como você conversa com o espírito, como você trata o teu ancestral, como você trata as pessoas à sua volta, entendeu? A palavra dentro da quimbanda, a quimbanda se torna um culto muito perigoso para aqueles que não têm palavra.
Entendeu? Por quê? Porque não você cobra. Existe uma cobrança. Você faz um pacto, você faz um contrato com o espírito, então você deve respeito, não ficar beijando o pé e tal, mas deve respeito ao teu iniciador eternamente. Você deve respeito à tua casa eternamente. Você deve respeito aos teus irmãos. Então é o conceito de família ancestral, sabe? Então eu não vou levantar uma vela para um irmão meu de Quimbanda. Ele está dentro do meu ancestral, sabe? Ele está dentro do culto que nasceu meu ancestral. Mas a palavra é clara. Quero harmonizar as coisas. Entenda a limitação de cada ser humano, de cada ancestral. Compreenda e aceite ela, de verdade. Entendeu? Entenda que cada um tem a tua forma de fluir. Se você entende isso, você consegue harmonizar aí o teu caminho com os seus ancestrais. Vou deixar um bônus aí para vocês, um feitiço, um ritual simples para ancestral. Você vai pegar um dia X da sua casa e você vai escolher uma comida e uma comida salgada e uma doce que o teu ancestral mais antigo gostava de fazer ou comer. Na hora do preparo, você vai pedir toda a harmonia, fluidez, prosperidade, o caldeirão, o feitiço, o preparo do alimento, o preparo do fruto que você leva na boca é muito importante para o culto de ancestral. Então, você vai realmente preparar essa comida. Prepara essa comida mentalizando aquilo que você quer. Coloca no meio da mesa a primeira parte da comida, dê para os ancestrais representados, sabe? Faça aí um altar ancestral onde tem fotos daqueles que vieram primeiro e coloca essa comida lá. Você vai ver que se você fazer isso, sempre que você, pelo menos uma vez por mês, você vai ter muita harmonia. Por quê? Porque você vai ter a noção que o ancestral está te colocando no caminho certo. A noção que você está em comunhão com o ancestral. Pensa no ancestral como um cano, uma luz que faz com que você esteja num eixo, saca? Então, se você começar a fazer isso e cultuar o teu ancestral, você vai ver que desarmonia dentro da tua casa vai embora, você vai ver que falta de prosperidade dentro da tua casa vai embora, doença vai embora. Por quê? Porque o teu ancestral ele está vigilante, operante, presente na tua vida. Saca? Então, esse feitiço é básico. Uma comida doce, uma salgada que você prepare. É muito importante a colher de pau, a mentalização ali na hora que você está preparando o alimento, de coisas boas. Reúne todo mundo que você puder reunir e pau no gato. É um grande feitiço, é simples e é poderoso porque é simples. Cara, Franz, muito obrigado. E tem a última pergunta de todas que a galera fala assim, como é que eu te acho? Se eu quiser falar com você ou conversar, você tem Instagram, site, como é que o pessoal... Instagram. Meu Instagram é Templo de Ancestralidade e Plenitude, está lá no Insta. Meu contato é 11 991991243, é o meu WhatsApp. Então vocês podem me contatar por lá. O meu templo está na Rua Barra Funda 532. Então claro, agora por conta da pandemia eu tô reduzindo os trabalhos, mas eu atendo com o oráculo, faço trabalhos com Exu e com Pombagira mediante a marcação de consulta. Então, eu espero aí todos vocês. Maravilha. Templo Umbandista Plenitude. Eu vou Acho deixar que tá Umbandista aí, não é, Fih? Tá aqui embaixo. Se o pessoal que for ler, depois eu pego com você, só lê na descrição do vídeo que tá os dados aí do Franz. E Manão, cara, mal vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente voltar a se encontrar, bro. Então, eu vou me despedir aqui da galera. Depois o pessoal vai abrir a câmera e conversar um pouquinho. Eu vou só fechar aqui e a gente já se fala. Então, para você que assistiu a gente até agora, cara, muito obrigado.
E fica a gente com mais um bate-papo Mayhem até terça-feira, que a gente vai falar de martinismo. Então, abração e até mais.